Para mim é alegria poder compartilhar com vocês a palavra. Ela tem sido para mim o sustentáculo da vida, né? E confiado nessa palavra, tenho se desafiado a crescer e, acima de tudo, a confiar em Deus. Se eu perguntar para você, na sua ótica, qual é o capítulo da Bíblia mais conhecido no mundo? O que você arriscaria me dizer? Qual? O capítulo? Salmo 23. Em qualquer lugar que eu às vezes vou fazer um ofício fúnebre, e que não são todos evangélicos, quando eu chamo para poder recitar o Salmo 23, eu olho e vejo que as pessoas conhecem o Salmo 23. É impressionante como que esse Salmo, como que Davi, um homem que estava tão distante de Cristo, como que ele teve uma revelação. Davi é um dos profetas messiânicos, é um dos homens que aponta para Cristo, aliás, é um dos modelos de Cristo como rei. A Bíblia, né, diz que Jesus, o filho de Davi, aliás, quando o cego vai clamar por Jesus, ele diz exatamente isso, né, filho de Davi. É um dos homens mais ilustres na linhagem de Jesus. Para mim, Davi e Abraão são as duas marcas históricas e poderosas na vida ou na genealogia de Jesus. E esse salmo, que é muito conhecido, ele é profundamente cristocêntrico. E a sua mensagem, talvez até porque nós o conheçamos de cor e salteado, a gente não consegue entender e parar para analisar a profundidade do que ele está comunicando para nós. Eu quero muito rapidamente compartilhar com vocês o Salmo 23, eles vão projetá-lo lá. Eu gostaria que projetasse para mim na ARA, para poder ficar mais fácil. Almeida, revista e atualizada. Eles vão projetar e você vai analisar, e eu quero te convidar a entender a profundidade deste Salmo. E eu gostaria de lançar um desafio para você. Não sei se você já memorizou a ARA, essa? Não sei se você já memorizou algum capítulo da Bíblia. Eu digo para você que você precisa ter pelo menos um capítulo memorizado. Pelo menos um. E eu digo para você que talvez o Salmo 23 seja o mais necessário. Eu me lembro que eu fui fazer um exame um determinado dia, e eu fui para poder fazer o exame. E quando chegou na mesa do exame, os médicos disseram assim: você vai ter que ir para a mesa de cirurgia. Eu estava com obstrução no canal da uretra. Eu não havia preparado para aquilo, eu achei que eu ia lá fazer o exame e voltar para casa. E eles: nós vamos te anestesiar e você vai para a mesa de cirurgia. Eu disse: Senhor, eu não preparei. Eu não me preparei em oração para isso. A minha igreja não teve tempo de orar por mim. Eu não sei o que pode acontecer. E aí Deus falou comigo assim: mas você tem tudo o que você precisa para este momento. Feche os teus olhos e recite o Salmo 23. E enquanto eu recitava o Salmo 23, eu fui anestesiado. E quando eu acordei, a cirurgia já tinha acontecido. Eu estava bem, mas eu entendi a importância de você ter, no mínimo, um capítulo guardado na sua mente. Porque vai chegar alguns momentos que você não terá tempo de abrir Bíblia. Você não terá alguém do teu lado para você te ajudar na oração. Mas você pode contar com a presença do sumo pastor, do pastor de Davi, do pastor do Salmo 23. Aquele que diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele, então, todo ele é profeticamente messiânico. E aqui você vai descobrir 3 coisas ao ler esse capítulo dos Salmos. Primeiro, você vai descobrir quem Jesus é. Segundo, você vai descobrir sobre a intensidade da sua obra. E terceiro, você vai descobrir quem você é a partir de Jesus e da sua obra. E no final eu vou colocar uma relação de palavras, que é o resumo do Salmo 23. E é possível que em alguma delas você precise desta graça do Salmo 23. É possível que entre algumas dessas palavras, que são a construção
desta ideia, você precise dela. Talvez no decorrer da semana. E você vai lembrar dela e ela vai te dar a graça de atravessar pelos tempos desafiadores e às vezes até muito complicado que nós vivemos. Ele começa exatamente com uma afirmação, ele diz: o Senhor é o meu pastor. E talvez você nunca tenha parado, ou já tenha até percebido, e não sei se você saberia me dizer qual é a palavra que está escrito através dessa expressão, o que ele quer dizer com isto, mas eu colocaria uma palavra, eu diria que isto me fala de propriedade. Alguém é dono de alguém. O Senhor é o meu dono. O pastor era o dono das ovelhas. Ele as cuidava intensamente delas porque elas eram sua. Então ele começa pela propriedade, identificando de quem nós somos, quem é o nosso dono. Nós temos um dono. Há uma expressão em Cantares que diz: eu sou do meu amado e ele é meu. Isto tem uma identificação muito forte para todos nós, porque o homem sem Cristo, ele tem um outro dono. O pecado é o dono dele. O diabo, que é o pai do pecado, é o seu senhor. O que marca a diferença da humanidade, o que difere as pessoas na humanidade, é quem é o seu dono. Porque ou você terá como dono o Messias, o Cristo, o Deus vivo, ou você terá como dono aquele que levou o mundo à perdição, o diabo, o pai da mentira, aquele que produz todo o mal no mundo através do pecado. Então, eu sei que pode parecer muito simples, mas se você não compreender que você tem um dono, que você tem alguém que tem interesses em ti, assim como um senhor de escravos, ele tinha interesse nos seus escravos. Ele sabia que aquilo valia algo. Escravo era algo de grande relevância, de grande importância naquela época, mais caro do que um carro, do que uma propriedade. E os seus senhores intencionavam que eles estivessem bem. Então, o sentimento de que você pertence a alguém, o sentimento de que você tem um dono, o sentimento de que você é propriedade de alguém, precisa falar muito forte contigo, porque em algumas horas você poderá parecer que você está sozinho, que não tem ninguém por ti, que você está abandonado. E essa não é uma verdade. Há um dono. Você é de alguém, você é propriedade de alguém. Então, se você é propriedade daquele que é o Senhor mais amado, mais amável da história, você pode saber que Ele vai te tratar amavelmente durante toda a sua caminhada. Então, o Senhor é o meu pastor, me fala sobre propriedade. Nada me faltará, me fala sobre provisão. E nós precisamos entender esse Deus provedor. Eu já passei por momentos difíceis na vida, mas nunca Deus deixou faltar. Às vezes parece que vai chegar aquela hora que não vai ter, mas de uma hora para outra chega. Parece que realmente não vai dar conta e Deus traz. Então você que tem uma visão agora de que Deus é o teu dono, que você tem um provedor, então você pode ter certeza de uma coisa: Ele vai prover as suas necessidades, Ele é o Deus da provisão. Alguma coisa pode dizer que não vai dar, às vezes a ansiedade, né? A notícia do cartão de crédito que vai vencer, não sei. Algo pode levar você a ter dúvidas sobre isso, mas eu quero dizer para você, há um provedor na sua vida, não só um dono, mas também um provedor. Tranquilize o seu coração, a tua provisão está chegando, Ele trará, não lhe faltará nada. Vai cuidar de tudo, não lhe faltará cura, não lhe faltará provisão, não lhe faltará segurança, não tenha medo de nada, Ele não vai deixar faltar nada. Você pode achar que vai faltar, mas não vai faltar. Se você crer na palavra, se você acreditar no que este salmo, no que este capítulo da Bíblia está dizendo, você viverá tranquilidade, porque a tua provisão está a caminho da tua casa. Eu já vi pessoas passar por momentos muito difíceis. Parece que é aquele estreito que não tem mais aonde ir. E de repente uma porta se abre milagrosamente. Isso nós chamamos de provisão. E é uma provisão para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. E aí ele continua dizendo: deitar me faz em verdes pastos. E isto me fala sobre descanso. Talvez esta seja uma das coisas que nós mais estamos precisando nesses últimos tempos. A vida tem nos trazido muitas dificuldades. E às vezes nós temos sido muito atormentados por diversas situações. E é interessante porque a gente podia pensar o seguinte: mas pastos verdes,
não tem a ver com alimento, mas é interessante que ele fala que é para deitar, não é para comer. Até para você descansar, o lugar vai ser tranquilo. Não sei quantos de vocês já colocaram aqui, a gente fazia muito isso antigamente, já fizemos aqui no Industrial, lá no zoológico, a gente levava aqueles tapetes, né, as colchas, colocava naquele gramado e deitava sobre aquilo, e a gente até dormia. Não sei se você já teve essa experiência. Alguém pode dormir sim sobre um gramado. E é interessante que ele não está falando na grama para alimentar, ele está falando na grama para deitar, para descansar. Então, me faz deitar em pastos verdejantes, me leva a entender que ele está falando comigo sobre descanso. Descansa. Ele é o teu descanso. É impressionante que o homem foi feito na sexta-feira e quando ele acorda no outro dia é sábado. E o que é o sábado? O dia do descanso. Mas o cara não tinha nem cansado porque não tinha trabalhado ainda. O sábado é a primeira tipologia de Jesus no Antigo Testamento. O sábado é aquilo em que o homem foi feito para viver, porque o homem foi feito para viver a vida do descanso. Era para continuar a ser sábado para o resto da vida. Só que aí o pecado, de uma certa forma, tirou o descanso da vida do homem. Mas Deus, nessa noite, quer dizer para você, tranquilize-se, porque o pasto já está preparado, verde, tudo verdinho, bem almofadado, para que você descanse. Você precisa descansar. Descansar é entregar a sua vida nas mãos dEle. É deixar Ele conduzir as coisas. Descansar fala em libertar-se da ansiedade, da preocupação excessiva. Descanse. Guia-me mansamente às águas tranquilas. É muito interessante, porque um rebanho que está solto no pasto, ele precisa beber água. A água tem que ser ingerida diversas vezes por dia. Pode parecer muito simples, mas a expressão é muito singular. Águas de descanso, águas tranquilas. Eu gosto muito de assistir aqueles Mundo Animais, né? E a gente fica olhando os animais chegarem para beber água. Todos vão a águas com desespero, com desconfiança. Porque eles sabem que das águas podem sair animais, né? Crocodilos enormes. Podem ali pegá-los quando eles estão bebendo água. Então eles descem muito sorrateiramente. Eles não têm descanso para beber água. Alguns podem chegar num lugar em que as águas sejam mais tumultuadas. E as ovelhas produziam lã. Se aquela lã se encharca, se torna pesado, se afunda num barro, difícil de sair. Mas ele diz, olha, vocês tranquilizem, porque eu vou levar a vocês a um lugar em que vocês beberão águas tranquilas. Esta palavra me faz entender uma coisa chamada direção, condução. Ele vai te levar para o lugar certo, ele vai te conduzir para o lugar certo. Pode confiar nele. Ele vai dirigir os seus passos. Ele vai te levar para o lugar em que vai valer a pena você beber a água com tranquilidade. Apenas deixe ele dirigir. Entregue a sua vida nas mãos dele. Não assuma o controle, diga, toda direção lhe pertence. Eu não vou ter um outro programa senão o teu. Eu não vou consultar um outro guia de condução senão o Senhor. Guia-me a águas tranquilas, me leva a falar em direção e condução. Aí ele chega a uma expressão interessante que diz assim, refrigera a minha alma. É possível que a maior enfermidade, a maior quantidade de doenças hoje em nosso meio, sejam doenças da alma. Alma enferma. Hoje a quantidade de gente fazendo uso de remédios, usando tratamentos, precisando de psicólogos, de psiquiatras. Esses dias eu descobri que uma determinada pessoa do meu relacionamento, que faz o tratamento com um psiquiatra, ele ficou mais desestabilizado, porque um dia ele chegou para poder consultar e descobriu que o seu psiquiatra havia suicidado. E ele já tinha tentado suicídio algumas vezes. A alma tem sido um lugar de grandes traumas, de muita dificuldade. Muitos dos problemas de saúde no corpo físico estão relacionados à enfermidade da alma. E ele diz, refrigera a minha alma, ou ele diz, cura a minha alma. Eu quero dizer para vocês uma coisa, a gente pode ter muitas doenças, mas quem é doente da alma, este sofrerá penosamente durante toda a sua caminhada.
Pode ser que você tenha uma doença física. Mas hoje eu quero te fazer um convite a pensar na sua alma. Se você não entender a potencialidade do Salmo 23, corre o risco de você se perder nessa caminhada cristã, de ansiedade, de preocupação, de desespero. E de repente a sua alma chegar a um nível de enfermidade tão profunda, que isto vai produzir danos irreparáveis na sua vida. Não sei se você sabe, mas uma das causas da diabetes é emocional. Tem a ver com as emoções. É muito interessante que a Bíblia diz que Deus visita, é um Deus que sonda corações e rins. E no passado a gente tinha um pouco de dificuldade de entender essa expressão, mas os rins são os órgãos com a maior quantidade de terminações nervosas que existe no corpo. Então faz muito sentido quando a Bíblia diz que Deus sonda os rins, o coração. Os rins estão ligados às nossas emoções, e Deus é um Deus que cuida das nossas emoções. Então, cuide-se da sua alma. Cuide da sua alma. A tua alma precisa estar curada. Ela precisa ser tratada. Se você precisar de uma ajuda pastoral, faça isso, busque. Você tem aqui nesta igreja pessoas extraordinárias, com uma capacidade extraordinária de ajudar você a vencer os problemas da sua alma. Se você precisar de um profissional, procure um bom profissional cristão, não é problema para a gente. Se for preciso tomar o medicamento, também não deixe de fazê-lo. Mas entenda uma coisa, a alma precisa estar curada. Uma alma curada te trará muita tranquilidade na sua caminhada. Alma refrigerada, alma leve. É essa a expressão, refrigera a minha alma, traga alívio à minha alma. E eu ministro sobre a sua vida a unção da graça que cura a tua alma nessa noite. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, do seu nome. Isso me fala de caminho, do caminho. Ele é o caminho, a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho da justiça. Há um caminho de justiça estabelecido para nós. Isaías fala sobre isso. E ele diz, o homem andará por ele. E esse caminho de justiça é Cristo. Há um caminho, não existem diversos caminhos. Não existem diversas formas de chegar a Deus. Há um único caminho. E esse caminho é Cristo, a verdade. É o caminho da justiça, é o caminho que pelo seu nome se abre tudo diante de nós. Então, entenda que o caminho de justiça é Cristo e você precisa caminhar nele. Você não pode deixar de andar por ele. Você precisa entender uma realidade que tem a ver com a tua vitória. Cristo é o caminho. A Bíblia diz isso. Ele diz diante das pessoas, diante dos mestres, dos mais entendidos, eu sou o caminho, não há outro. Não há uma outra forma, não há uma outra estratégia, só existe uma. E você não pode abrir mão dela. Quando você só tem um caminho, você tem que seguir esse caminho. Não pare. Caminho não é lugar de parar, caminho é lugar de caminhar. Ninguém pode ficar pelo caminho. Ninguém pode morar no caminho, não é normal as pessoas morarem no caminho. Eu venho do interior, de lida de roça, bem antiga, e uma das coisas que mais se preservava é que as casas, quanto mais distante do caminho elas estavam, mais seguras as famílias se sentiam melhor, mais protegidas, porque para ir naquela casa você tinha que pegar o caminho da casa. Se você passa na rua e tem alguém sentado na rua, alguém, não é normal. Não é normal parar no caminho, não é normal parar na caminhada. Eu estou nessa igreja há 40 e tantos anos. Então eu conheço pessoas, hoje mesmo passando pela rua do Palmeiras, eu vi o meu primeiro professor de escola dominical, que eu conhecia há 43 anos atrás. Vi andando, como vejo andando por lá. E esse cara não só parou no caminho, ele deitou no caminho. Ele construiu uma casa na beira do caminho. E geralmente alguém que faz isso com uma bandeira dizendo assim, tem dó de mim, tem piedade de mim, me ajude, me socorra, eu sou um pobre necessitado. Você pode escolher uma coisa, você pode correr no caminho. Você pode andar no caminho, porque eu conheci muitas pessoas que correram. Eu tenho pastores que estão voando no caminho. Mas eu tenho pessoas que estão caminhando. O que você não pode fazer é parar no caminho. Eu não sei qual é o tamanho da sua fé hoje em Cristo. Mas é preciso que hoje ela seja maior do que a fé de ontem e um pouquinho menor do que a fé de amanhã. Porque se você não estiver na caminhada do caminho, o caminho se tornará um lugar difícil. O caminho não é lugar de se sentar.
O caminho é para se caminhar. E você precisa entender isso nessa noite. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminhe por Ele. Saia de onde você está. Levante as tendas. Pegue a mala e diga: eu não vou ficar no caminho. Eu não vou parar no caminho. Eu não vou morrer no caminho. Eu vou chegar no meu destino. Caminho não é destino. O caminho é a condução para o destino. Deus é o nosso destino. A casa do Pai é o nosso destino. O caminho é Jesus. Esse é o caminho. Andai nele. Não parai nele. Não morai. Não estagnai. Caminhe. Amém? Maravilhoso poder falar com vocês nessa noite e entender que Deus tem algo grande para revelar para a gente num texto tão simples. E aí ele continua dizendo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe o que é isso? Isto é confiança. Se eu perguntar para você, quem é uma pessoa em que você confia muito? Diga para você, responda para você, quem é a pessoa que você confia muito hoje? Essa pessoa que você confia muito, se você procurar ela agora por uma necessidade, ela vai te atender? Sim ou não? Sim. Por isso que você confia nela. O que ele está nos chamando aqui é entender uma coisa: você precisa confiar. Em todos os momentos. Porque o medo da morte também é medo. Medo da morte também é escravidão. E ele está dizendo assim: todos nós andaremos pelo vale da sombra da morte. Todos nós. Todos nós passaremos muito próximos do vale da sombra da morte. Seja com as nossas próprias vidas, seja com a vida de outros. E você não pode perder a confiança quando estiver atravessando o vale da sombra da morte. Muitas pessoas que conheci, elas pararam, elas morreram no caminho, porque quando chegou o vale da sombra da morte, elas não confiaram, elas não continuaram, elas se decepcionaram. Eu me lembro que eu me preparava para poder fazer um velório aqui, e eu disse para Deus: Senhor, o que eu vou dizer para a minha igreja? E ele falou comigo assim: diga para eles, para não procurar entender, que é a melhor coisa que eles vão fazer. Porque tem coisas que vocês não entenderão. Isso me foi suficiente para fazer aquele velório. E eu disse para as pessoas que estavam lá, e muitos de vocês estavam lá, Deus disse que não era para perguntar a Ele por quê. Porque a gente não tem capacidade de entender o que Deus entende. A gente só confia. Eu sei que não é fácil. Mas isso é o desafio da nossa vida. Se você não aprender a confiar nos vales, eu diria para você aqui que talvez a expressão correta, né, aos meus olhos, seria assim: ainda que eu andasse pelos vales, porque não vai ser um, serão muitos vales. Não é só a minha morte, serão muitas mortes. E você precisa ter essa confiança. Confie que Deus está no controle, que Ele sabe o que faz. Não questione Deus, porque eu vi muitas pessoas morrerem na fé, exatamente num momento como esse. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. Confia. Você precisa confiar. Eu sempre gostei muito de brincar com as crianças. E eu sempre gostei muito de brincar com elas, de pula, onde é que ela estava? E as crianças sempre confiaram em mim, e elas sempre pularam. Porque elas sabiam que eu ia segurar. E Ele está dizendo a você assim: pode pular, que Ele vai segurar. Confia. Se você confiar, você terá uma caminhada mais tranquila, nessa vida tão difícil que passa pelo vale da sombra da morte, quase que constantemente. E aí ele diz assim: porque tu estás comigo. Sabe o que é isso? Isso é certeza de presença. Você precisa ter essa certeza. Porque se você tiver a certeza da presença, aqui ficará fácil romper todas as barreiras e adversidades. É muito difícil o sentimento de solidão. É muito difícil estar só. E às vezes está só dentro de uma casa, às vezes está só numa igreja.
Mas quando você tem o sentimento de presença, quando você tem esse sentimento da presença, eu não sei se você já teve essa experiência num tempo de oração, num momento de oração, quando você tem essa experiência da presença, isso muda tudo. Isso torna tudo muito gracioso. Porque tu estás comigo, sempre. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca te abandonará. Ele diz assim, ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu nunca vos abandonarei. Confiança. Porque tu estás comigo, é presença. A tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante que você vai ver sempre uma imagem de um pastor com um cajado enorme, né? E muitas vezes eu vejo as pessoas, nessa expressão da vara e do cajado, ter uma compreensão muito limitada. E elas sempre dizem que o cajado é para bater nas ovelhas, para levar as ovelhas, né, para o caminho. Mas de uma forma interessante, a vara e o cajado não é para as ovelhas. A vara e o cajado é para a proteção do rebanho. É que algumas vezes vem alguns inimigos em que o pastor precisa estar armado para enfrentar o inimigo. E aquela vara enorme, aquele cajado enorme, não é para bater nas ovelhas. Mas quem está armado com um cajado, com uma vara, ele enfrenta leão, ele enfrenta lobos. Então, o cajado, a vara, que ele ali fala até de bordão, isso me remete à proteção. Há um protetor, há uma roda ao teu redor, há uma ferramenta de Deus nas tuas mãos, contigo, para te proteger, nas mãos para te proteger. O cajado vai te proteger. Se o inimigo vier contra ti, há um cajado de Deus para poder confrontar e segurar esse inimigo. Os ataques podem vir, mas o pastor está preparado e armado para proteger o seu rebanho. Há uma proteção ao nosso redor. O Salmo 91 diz isso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Nós precisamos acreditar na proteção. Não é apenas recitar esse salmo, mas nós temos que trazer a viva expectativa, a viva vida, tudo aquilo que ele nos traz de uma forma tão clara. Você está protegido. Eu aqui pastoreei vocês durante aquela pandemia, me deu uma raiva, uma ira de algumas das minhas ovelhas, porque loucamente eles entenderam que eles estavam desprotegidos, que eles iam morrer, que eles não iam ter ninguém por eles. Isso me deixou assim, né, baqueado, mas eu não ensinei esse povo a confiar. Eu disse para minha mulher o tempo todo, não tema, há uma proteção para nós. E eu disse, dos meus ninguém se perderá com isso. E eu me lembro que na semana seguinte, ainda com aquela dificuldade, quando nós abrimos aqui as portas, o Venâncio era o primeiro encostado ali, alguém falou, você vai deixar o Venâncio com 80 anos entrar? Eu digo, olha, ele está protegido pelo sangue, deixa o homem entrar, põe para dentro, confia nisso. Aí você disse assim, mas morreu muita gente? Sim, morreu e continua morrendo. Parada cardíaca, derrame, acidente de carro, todo dia morre gente. Mas há uma coisa, se você está debaixo da proteção, confie na proteção. Creia nisso, há um propósito de Deus. Houve um propósito de Deus com aquela pandemia? Claro. Algumas pessoas morreram, nós as perdemos? Sim. Entendemos o propósito de Deus e temos condição de explicar? Não. Mas eu te convido a confiar na proteção sempre. Não desconfie dela. Não perca essa confiança. Há uma graça sobre a sua vida, o sangue do Cordeiro está sobre a sua casa. A proteção é pelo sangue, aonde tem o sangue é a vida guardada. Creia nisso. Então, o cajado e a vara me remete à proteção. Ele diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu sempre gostei muito dessa parte desse salmo. Porque eu não sei se você consegue entender a profundidade que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, eu tenho inimigos. E eu tenho inimigos que querem a minha derrota. No caso de Davi, nesse contexto, pode ser que ele até estivesse se referindo aos seus irmãos. Porque quando o sacerdote chega na casa para poder procurar o menino a ser ungido rei, eles prepararam um banquete, Davi não foi convidado para isso. Isso me faz entender que aquela família tinha uma tradição de fazer festas e não convidar Davi. Porque se naquela grande festa que está escrito ali ele não foi convidado, será que ele também não era? Qual é a visão dele?
Ele disse: Senhor, eu sei que um dia o Senhor vai me honrar diante de todos os meus inimigos. Uma mesa preparada por Deus fala de honra. E quando Deus resolve honrar alguém, Ele pode ter todos os inimigos do mundo, Deus o torna honrável. Os homens podem nos desonrar todo o tempo, mas uma honra de Deus nos coloca em lugar que os homens não podem nos colocar. É muito bom quando os homens nos honram, mas não há honra comparada à honra de Deus. Então, a mesa me fala de honra. E o Deus que te chamou é um Deus que te honra. Ele já tem te honrado. Inclusive diante do inimigo que fazia festa com você. Que fazia festa de você para os outros. E hoje, o inimigo olha para você com profunda tristeza. Porque ele te vê em um mundo de honra. Ele te desonrou durante toda a sua história de perdido. E agora há alguém que te honra profundamente. Te dando inclusive a autoridade de expulsar esse inimigo. De mandá-lo embora. O maior de todos os nossos inimigos já chora a nossa honra todos os dias. Então, todas as vezes que você lê essa parte, lembre-se que Ele resolveu te honrar. E Ele já está te honrando. E o seu maior inimigo já sente a tristeza de ver você sentado na mesa com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Uma mesa que Ele não pode mais se assentar. Talvez a maior decepção dos espíritos malignos perdidos é porque ele sabe qual é a mesa que nós vamos nos assentar um dia, porque ele já esteve lá. E ele sabe que eles não voltam para ela, mas que nós estamos caminhando em direção a essa mesa de honra. Quando você entender isso, você entenderá a profundidade desses salmos. Unge a minha cabeça com óleo, e isto remete à autoridade. Havia um princípio de ungir os sacerdotes, de ungir os profetas, de ungir os reis. Então todas as vezes em que no Antigo Testamento aparece essa palavra unção, ela está remetendo a pessoas que são constituídas a nível de autoridade. E quando ele fala unge a minha cabeça com óleo, ele está dizendo assim, existe uma autoridade sobre cada um de nós que estamos neste lugar. Você é uma autoridade. Há uma autoridade conferida a ti pelo poder do nome do Cristo que você serve. E você precisa se ver com essa autoridade. Essa autoridade dá poder de você curar os enfermos. Ouse fazer isso. Quando alguém lhe disser que está com alguma enfermidade, ouse colocar as mãos sobre ele. Pelo poder do Jesus que eu sirvo, eu declaro a cura sobre a tua vida, porque eu recebi a autoridade para curar os enfermos. Sabe por que nós não vemos mais milagres? Porque nós não ousamos fazer as coisas como Deus nos chama a fazer. Nós não ousamos ter coragem, a gente fica com medo, eu vou pôr a mão, não vai curar, eu vou sair envergonhado. Você não pode ter essa mentalidade. Você precisa ter a convicção da autoridade. Quantas vezes eu dei uma palavra nessa igreja, voltei e fui para casa e disse, Senhor, fiz besteira. Fiz besteira. E aí, ao passar dos dias, eu via Deus mudando o mundo para aquela palavra se concretizar. Porque uma palavra de autoridade liberada no mundo espiritual, ela produz resultados. Se você entender isso, você mudará muitas coisas a partir da tua palavra. Porque o mundo foi criado pela palavra. E a palavra tem o poder de criar coisas. Então se veja como autoridade da palavra. Se entenda como autoridade pela palavra. E use a palavra o mais que você puder para abençoar pessoas, porque isso vai glorificar o nome do Senhor que você serve. Todos nós recebemos uma unção. A unção da autoridade. Para liderar a sua casa, para liderar no seu trabalho, para ganhar o seu dinheiro. De repente, se você estiver tendo alguma dificuldade, diz pela autoridade que Cristo me concedeu para ser o provedor desta casa, esta semana eu farei uma venda extraordinária, farei um negócio extraordinário. Aquilo se resolverá de uma forma extraordinária. A autoridade tem a ver com a unção. Ele diz, o meu cálice transborda. Talvez você já tenha visto alguns filmes em que as pessoas estão bebendo vinho, e aí alguém chega e enche aquela taça de forma que derrama, não é? E aqui ele está dizendo para nós que nós não só temos algo, mas nós temos algo de forma transbordante. O meu cálice transborda, fala comigo sobre alegria. Em toda festa,
Os judeus tomavam vinho, tinha lá os seus tempos de alegria, os cálices eram cheios, não era apenas cheio, transbordava. Um cálice cheio remete à alegria. E eu não sei se você tem tido alegria, no mínimo do copo, como o meu já estava bem acabando aqui. Aí, a Valéria veio cá e encheu, quase transbordou. Eu não sei se você tem um pouquinho de alegria, mas se você tem um pouquinho de alegria, eu quero dizer para você que o que ele está dizendo é que é para a alegria transbordar. É algo que passa além da medida sua. E eu sei que aqui está um ponto talvez que nós precisamos muito entender, buscar e compreender. Porque a vida tem nos roubado as alegrias. O salmista mesmo, o próprio salmista Davi, chega uma hora em que ele diz: Senhor, restaura-me a alegria. Porque ele havia perdido ela. Ele havia perdido. Então, ele não te chama apenas para um pouquinho de alegria. Ele te chama para uma vida transbordante de alegria. Aí você pode dizer assim: mas eu não tenho alegria. Então hoje é o dia de você ter alegria. Aí você diz: é tão pouco. Então hoje é o dia de multiplicar essa alegria. Você só precisa confiar no pastor que Davi está profetizando que vai vir pela vida. Porque Davi está falando sobre um pastor que faria todas essas coisas com a sua vida. A tua alegria tem que ser transbordante. Certamente que a bondade, a misericórdia, o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Isto é uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há uma promessa. Certamente que a bondade e o amor estarão conosco todos os dias das nossas vidas. Há uma promessa. Deus diz assim: por acaso, a Bíblia, por acaso Deus é homem para que minta? Deus é filho do homem para poder mentir? Para arrepender, para voltar atrás? Se Ele falou, Ele vai cumprir. Eu sei que às vezes as dificuldades nos levam a desacreditar das promessas. Mas eu sei também que cada um de nós tem uma promessa de Deus para se cumprir na nossa vida antes de nós partirmos deste mundo. Eu já disse para vocês aqui inúmeras vezes, já falei isso inúmeras vezes, a minha mulher tem uma pergunta famosíssima que a maioria de vocês já sabe. Você tem medo? Você tem medo? Eu nunca pergunto para ela. Eu nunca dou a ela a oportunidade dela me falar os medos dela. E um dia eu fui pensar nisso, se eu tinha medo de alguma coisa. As duas igrejas que pastoreei, talvez os mais arrepilantes medos e temores que vocês poderiam ter, é encontrar os demônios, o demônio que chefia. Porque vocês acham que aqui é só anjo que entra e voa, né? Lá na igreja passada eu encontrei o príncipe que morava lá e ele era horrível. Aqui eu encontrei ele subindo aquelas escadas. Às 5 da manhã, sozinho. Lá encontrei com eles diversas vezes pela madrugada. Eu tinha que descer para lá de madrugada porque eu sabia que eles não estariam lá em uma outra hora em que as pessoas estivessem lá. Então não tenho medo deles. Isso não é problema. Medo da morte? Não tenho. Pensei, não é alguma coisa que eu possa ter medo. E de repente o Espírito me levou a pensar o seguinte: imagine se de repente você, quando chegar nos céus, Deus abrir diante de ti um telão e dizer para mim assim: olha, tudo isso aqui eu preparei para você viver na terra. E você não aproveitou. Pela primeira vez eu tive medo de chegar nos céus e descobrir que eu poderia ter vivido uma vida muito superior ao que eu vivi na terra, porque eu não entendi o propósito de Deus para a minha vida. Eu disse: Senhor, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de não conseguir entender o que o Senhor preparou para mim, porque o Senhor tem uma promessa e eu quero que todas elas se cumpram. Há uma promessa sobre a sua vida e você deveria ter medo de não recebê-la na terra. Você deveria temer não usufruir dela, porque isso foi preparado para você, para mais ninguém, só serve para você. Se há alguma coisa que você deve ter medo, é de não desfrutar das promessas que foram feitas para você. Há uma promessa, à sua medida, que vai se cumprir, e você não pode abrir mão dela. Crê nisso? Nós somos o povo da promessa. Então,
certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso me fala de convicção de vida eterna. Por gentileza, projeta para mim aí o que eu pedi vocês para projetar. Eu vou resumir o Salmo 23. Diminui um pouquinho para ver se consegue aparecer as palavras. Se você quiser tirar uma foto, se você puder ficar de pé, eu vou orar contigo. Propriedade, provisão, descanso, direção, cura, caminho, confiança, presença, proteção, honra, autoridade, alegria, promessa e eternidade. Tudo isso foi provido no Salmo 23 para nós. Parece tão simples esse texto, e ele realmente é. E na simplicidade dele, nós encontramos tudo para uma vida extraordinária. Dá uma olhada para lá. Em qual delas hoje você precisa que um milagre aconteça na sua vida? O Salmo 23 é um salmo sobre isso aí. O Salmo 23 é a descrição de Cristo e de sua obra completa. O salmista descreveu de uma forma profética Cristo, a sua obra e nós, a partir dele e da obra. O que eu te convido nessa noite é não apenas decorar o Salmo 23, mas entender que esse salmo tem tudo o que você precisa para viver uma vida extraordinária nesses dias tão difíceis e tão desanimadores, tão perturbadores, tão caóticos. Vamos repetir? Vamos juntos? 1, 2, 3. O que é que você precisa hoje? Feche teus olhos. Obrigado, Senhor. Nós somos teus. Nós temos um dono. Nós pertencemos a Ti. Tu és o sumo pastor de nossas almas. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo Obrigado, tempo. Deus. Obrigado, Espírito maravilhoso. Em todo tempo tu és Obrigado, gracioso. tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. Oh, aleluias! A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão durante toda a minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oh, obrigado, Deus da vida. Eu cantarei da bondade. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, maravilhoso. Fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade